Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vou convidar você para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir o culto lendo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, versículo 1 e o versículo de número 2. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 60, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus já nos arremete aí a um chamado, dizendo assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém, irmãos? Vamos adorar a Deus, vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo, mas vamos fazer isso de coração. Amém, irmãos? Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos sedentos de ti. Vem, ó Deus,
Pega a sua Bíblia, vamos meditar na palavra. Nós estamos no começo de uma campanha, nós vamos ter uma campanha de 7 sexta-feira. Diga assim comigo: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Então nós vamos abrir no texto de Êxodo. Então a Bíblia está dizendo que aquele que é limpo de coração é bem-aventurado, é feliz. E eu sei que você está procurando justamente isso para a sua vida, felicidade. E o segredo está justamente aí, no seu coração. Êxodo capítulo de número 30, versículo a partir do número 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Amém? Então deixa a sua Bíblia aberta, senta aí. O mais importante para Deus não é o fato de nós estarmos na casa de Deus. O mais importante para Deus é o fato de nós estarmos sendo trabalhados na casa de Deus pelo Espírito Santo. E uma das coisas que Deus ele deseja em nós é que a gente seja limpo, é que a gente seja purificado. Aliás, tudo nessa vida começa por uma limpeza, né? Você vai fazer uma obra, a primeira coisa que você faz é limpar o local, é preparar. Você vai fazer uma refeição, a primeira coisa que você faz é limpar, preparar a cozinha, para a gente poder fazer uma refeição, né? Então tudo que a gente vai fazer, é necessário que as coisas comecem daquilo que está limpo, para que seja algo bom. E com a gente também, a gente tem um monte de coisa para Deus fazer na nossa vida. A gente chega na igreja precisando ser curado, a gente chega na igreja precisando ser acrescentado, abençoado, mas tudo começa pela purificação, tudo começa por aí. E assim, Deus também ensinou, desde o começo, que seria esse todo o processo. O que nós acabamos de ler aqui, por exemplo, foi o ensinamento de Deus para Moisés com relação ao tabernáculo, à igreja daquela época. Então, a primeira peça que existia no tabernáculo, um lugar cercado por cortinas, que tinha uma porta só, uma única porta. Por isso que Jesus disse para os judeus, porque os judeus estavam acostumados
quando eles iam buscar Deus, eles tinham uma porta só para entrar. O tabernáculo só oferecia uma, né? Por isso que Jesus disse: eu sou a porta, dizendo que ele era a verdadeira porta, né? Então, quando se entrava no tabernáculo, a primeira coisa que se tinha era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Então, a nossa vida com Deus, ela começa pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ninguém chega, né? Está escrito na palavra, né, que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, nós temos diversas pessoas que foram importantes aqui na Bíblia, mas essas pessoas importantes da Bíblia, nenhuma pode nos aproximar de Deus, somente através de Jesus. Abraão foi importante, mas Abraão não pode nos aproximar de Deus. Davi foi importante, mas Davi não pode pegar na nossa mão e nos levar a Deus. Maria foi uma mulher importante, porque ela foi escolhida por Deus. Olha bem, ela foi escolhida por Deus para que através dela o Espírito Santo pudesse gerar aquele que nos levaria a Deus. Então Maria não nos leva a Deus. Quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. Então, a primeira experiência para que a gente possa se aproximar de Deus é o sacrifício. É reconhecer isso, é abandonar todo tipo de coisas que possam tomar o lugar de Cristo, né? Tem gente, por exemplo, que pede para pessoas, por exemplo, que já morreram, por parentes que já morreram, né, para que esses parentes que já morreram possam interceder pelos vivos, né? Então, é necessário que a gente se desprenda de toda essa idolatria, feitiçaria, religiosidade. É necessário. Você tem que entregar sua vida ao único e verdadeiro Deus e aquele que fez um sacrifício verdadeiro para que se pudesse chegar até a presença dele, que é Jesus. Depois do sacrifício de Jesus, a coisa mais importante para que a gente possa chegar na presença de Deus é a limpeza, é a purificação, que a Bíblia fala que sem a qual ninguém verá a Deus. Por que que a Bíblia fala isso? Porque depois do altar do sacrifício, você viu no texto aí, entre o altar do sacrifício e o lugar santo, Deus mandou fazer uma bacia bem grande de bronze. E essa bacia, ela era de bronze, e o seu suporte também de bronze. E nessa bacia se colocava água. Então, depois do altar, o sacerdote tinha que passar por essa bacia. E ele precisava lavar, diz aí o texto. Ele precisava se purificar. Então veja que, depois dele haver se lavado e se purificado, então ele entrava no lugar santo. E a Bíblia fala que se ele não fizesse isso, ele morria. Por isso que a gente fala assim, puxa, a igreja tem uma rotatividade grande, né? Tem. A igreja tem uma rotatividade grande, porque muitos chegam e não passam pelo sacrifício de Cristo, não aceitam Cristo, não se desprende das suas tradições, continuam religiosos, continuam às vezes feiticeiros,
continuam às vezes idólatras, continuam às vezes ateus. Muitos chegam e não se purificam, continuam a mesma pessoa. Então você viu aí no texto que se não passar por isso, a pessoa vai morrer. Ela morre espiritualmente, então ela só passa pela igreja. Quem que vai permanecendo? Quem que vai ficando? Aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aqueles que permanecem em Cristo e aqueles que vão sendo limpos, vão sendo lavados. Então veja que o caminho que o sacerdote fazia, ninguém podia fazer, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele abriu esse caminho. Então esse caminho que era só para o sacerdote, agora é para mim, agora é para você. Só o sacerdote podia entrar na presença de Deus, agora não, agora você pode entrar na presença de Deus. Mas para você entrar na presença de Deus, o que rasgou foi o véu, mas as demais coisas permanecem ali. Então o altar do sacrifício permanece ali, ninguém entra na presença de Deus sem sacrifício. E o sacrifício que Deus aceita hoje, a não ser que você tenha um melhor, o sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Cristo. A não ser que você consiga descobrir um melhor. Tem gente que fala assim: eu vou pegar todo o meu dinheiro e eu vou colocar de sacrifício no altar. O seu sacrifício em dinheiro é melhor do que o de Cristo? Ah, eu vou para a igreja de joelho, e mesmo que vá sangrar os meus joelhos, mas eu vou de joelho, eu vou fazer essa penitência. Será que esse seu sacrifício é melhor do que o de Cristo? Não existe um sacrifício melhor, superior ao de Cristo. Então quem quiser entrar na presença de Deus hoje, tem que entrar debaixo do sacrifício de Cristo. Então a gente não entra na presença de Deus por causa de nós. Ah, Senhor, eu estou precisando do Senhor, o Senhor precisa me atender. Ah, olha, Senhor, eu sou uma pessoa muito honesta, muito correta, eu vou entrar aí. Não, ninguém entra lá assim. A gente entra lá debaixo da obra redentora de Jesus Cristo, né? E Jesus nos ensinou isso, esse novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, ele disse, eu sou a verdade, eu sou ninguém vem ao Pai senão por, pronto, acabou. Então isso está vivo, e também continua lá, muito embora o véu tenha sido rasgado. Então quem quer entrar na presença tem que se limpar. Então muitas coisas não aconteceram ainda na sua vida, porque talvez você não está limpo o suficiente, porque talvez você não esteja preparado o suficiente, porque se você não estiver limpo o suficiente, então a obra não se completa na sua vida. Então naquela época existia água, eles se lavavam simbolicamente na água, mas agora nós temos o Espírito Santo. Por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é a água, assim como também um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, é a pomba, cada um com o seu simbolismo. A água por quê? Porque limpa. Então como que eu posso entrar na presença de, como que eu posso me limpar? Às vezes a gente convida alguém para vir a Deus, e a pessoa fala assim: eu não posso ir ainda, porque eu preciso deixar algumas coisas na minha vida, eu preciso deixar de fazer isso, preciso deixar de fazer aquilo. A pessoa não entendeu nada, porque não somos nós que nos limpamos, é a água que nos limpa.
é o Espírito Santo que nos limpa. Por isso Jesus disse: vinde a mim do jeito que vocês estão. Vem do jeito que está. Vem os cansados, vem os sobrecarregados, vem os que estão no pecado, vem do jeito que está. E aí ele fala assim: é Ele que faz, é o Espírito Santo que faz. A gente só precisa entender, mas quem faz a conta é Ele. Amém, irmão? Mas a gente precisa saber as regras. Se você não souber as regras, você não sabe estruturar a vida espiritual. Então veja que é importante que você limpe o seu coração. Mas é difícil a gente perceber as impurezas do nosso coração. A gente consegue ver a impureza do coração dos outros, mas é muito difícil a gente ver as nossas impurezas. Então, uma das coisas que Deus, Ele nos leva, e a igreja é o instrumento de Deus para poder nos orientar, é justamente isso, é fazer com que a gente mude o nosso foco. Ao invés da gente olhar para os outros, então a igreja vai ensinar a gente a começar a olhar para quem? Para a gente. Para a gente. E ao invés da gente ficar perdendo tempo com os erros dos outros, a gente tem que começar a ganhar tempo encontrando os nossos próprios erros. E sabe como que é a maneira? Eu descobri uma das maneiras mais fáceis da gente ir encontrando os nossos erros. Como nós temos essa facilidade de ver os erros dos outros, então eu percebi que se a gente vê os erros dos outros e pegar esses erros e procurar na gente, dá um bom resultado. Porque já que a gente tem essa facilidade de enxergar os dos outros, então a gente pega e a gente começa a procurar na gente os mesmos erros, para ver onde que nós estamos cometendo as mesmas falhas. E aí a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que ir fazendo com que o Espírito Santo possa nos limpar. Então veja, o sacerdote ia lá e pegava água para limpar. Nós precisamos ir até o Espírito Santo e pedir para que o Espírito Santo limpe, o Espírito Santo tire, sabe? Então esse é um processo. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Olha só, no texto que você leu aí, abre a sua Bíblia em capítulo 30. Então o texto fala que a bacia era de bronze, o suporte era e ela servia para lavar. Olha a importância, tem que lavar, tem que limpar, não é isso? E aí a Bíblia fala que era necessário que ele se lavasse, lá no versículo 20, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, que é o Espírito Santo. Para quê? Para que não morra, para que não seja apenas uma aventura na igreja. Tem gente que tem uma aventura na igreja de 30 dias, 1 ano, às vezes 10 anos, 20 anos, e depois de ter passado 20 anos ainda não permanece. Entendeu? Por quê? Porque de repente se limpou, mas desapercebidamente se impurificou. Quando a gente fica impuro, a gente não consegue, diz a Bíblia, permanecer na congregação dos puros. Então diz o texto assim, os puros precisam se purificar cada vez mais, e os impuros precisam se impurificar cada vez mais. Entendeu? Então o mundo, o que a Bíblia, o mundo tem que crescer
na sua impureza. Mas e a igreja? A igreja tem que crescer na sua pureza. Pureza. Por isso que a gente precisa ficar cada vez mais distante, cada vez mais diferente. Só que o que acontece sem a gente perceber? A gente vai ficando igual. Você é diferente do mundo? No quê? Você pensa diferente? Você age diferente? Suas atitudes ou são iguais? Ou você se mistura no meio de todo esse complexo que existe no mundo? Quando você vai tomar uma decisão, você toma igual todo mundo toma? Ou a sua decisão espanta os que vivem ao seu redor? Porque é o que devia, a Bíblia fala que as coisas de Deus, elas precisam ser loucura para as pessoas que estão no mundo. Quando a gente faz uma coisa, se ninguém se espanta, então nós estamos fazendo igual, porque ninguém está percebendo diferença. Agora, a gente tem muito medo e receio de ser mal visto, de ser malquisto. E é aí que está o grande segredo. Se nós formos diferentes, nós vamos ser mal vistos, nós vamos ser malquistos. Então isso não está errado, isso está certo. Você não pode fugir dessa. Quando você é bem-vindo no mundo, é porque você faz parte do complexo do mundo. Agora, quando você é vomitado pelo mundo, é porque você está incomodando o mundo. E esse é o certo. Esse é o certo. Então veja que a Bíblia fala que se a gente não se purificar, então a gente morre. E aí eu quero convidar você para ir lá no capítulo 38. Olha o capricho de Deus, para a gente poder entender. No capítulo 38, no versículo 8, fala assim, ó: fez também a bacia de bronze, aquela bacia lá, o mesmo objeto, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Vou te explicar isso aqui, olhe para mim, ó. Quando eles construíram o tabernáculo, eles construíram com o quê? Com a oferta que o povo trouxe. Mas qual era a oferta que eles traziam? Dinheiro? Não, eles não tinham dinheiro. Então a oferta que eles traziam era um ouro. Eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham bronze. E isso eles tinham em utensílios. Então veio cordão de ouro, veio peças de ouro, pulseiras de ouro. Mas os espelhos naquela época das mulheres, olha, as mulheres sempre teve espelho. Os espelhos das mulheres, eles eram feitos de bronze, não era como os de hoje. Eram feitos de bronze, uma peça de bronze polida, onde elas se viam. Então, elas ofertaram essa peça para o tabernáculo. Então Deus mandou pegar todas essas peças que eram espelhos, e essas peças elas foram usadas somente para fazer esta bacia. E isso quer dizer o quê? Presta atenção. Esse bronze era um bronze diferente, era um bronze refinado, polido, a ponto de refletir. Essa bacia, em outro texto, se você for ler, ela foi feita desses espelhos sem nenhuma solda. Isso foi feito, batido, de forma que eles foram misturados. A Bíblia fala. Eles foram sem fogo. Foi batido. Não tinha fogo, não tinha nada. Foi batido. Por que batido? Porque para a gente ser lavado,
a gente precisa passar por esse processo. A gente precisa ser o quê? Batido. Dói ser limpo. Dói. É como arrancar um pedaço de você. Misturar você com Deus dói. Porque para misturar você com Deus não pode ser a fogo. Não pode ser na força. Tem que ser pelo Espírito. Não é Deus que se forja e se amolda a nós. Somos nós que somos forjados e nos amoldamos a Ele. Então, cada peça, tinha a peça já maior, a menor, ela ia sendo batida e ela entrava no processo maior. Então, isso acontece com você hoje. Você passa por esse processo de batimento, de prensa. Você é prensado pela palavra, prensado pelo Espírito Santo. Porque a gente não pode permanecer na igreja sem ser limpo. A proposta da igreja é justamente, essa palavra igreja significa assim, ó, aqueles que foram retirados do mundo. Então quem está feliz com o mundo, tem que ficar no mundo. Para poder fazer parte de uma igreja, a pessoa, ela tem que estar infeliz no mundo. Ela tem que dizer assim, eu não aceito essa vida aí não. Nossa, eu não quero viver assim não. Não, eu quero viver diferente, eu quero viver em paz. Eu quero ter vida, eu quero ter saúde, eu quero viver honestamente, entendeu? Então igreja é um lugar para essas pessoas que já estão até aqui do mundo. Hoje eu encontrei um profissional e ele usou justamente essa expressão. Ele não sabia que eu era pastor e ele foi embora sem saber. Um dia, quem sabe, ele vai descobrir. Mas ele falou assim para mim: olha, senhor, o mundo está muito chato, eu não estou mais aguentando o mundo. Aí eu fiz o convite para ele poder vir à igreja. Mas você veja, existem pessoas que querem sair do mundo, porque não suporta. Então, essa purificação, ela não é fácil, ela não é gostosa, ela dói, ela choca, nos assusta, mas é necessário. Por quê? Porque a impureza corrompe. O que estraga uma comida boa? As impurezas. Então, assim como as impurezas corrompem uma comida boa, as impurezas também estragam você. Contamina você, faz você fermentar, faz você ferver. Agora, se você conservar o limpo, você dura mais, você vive mais e melhor. Amém? Então, veja que era feito desses espelhos batido. Então já estou te avisando, esses 7 dias vai ser um batimento. Vai ser um batimento. Hoje a gente está muito longe disso, né? Não tem nada perto. Por exemplo, eu lembro, já dei esse testemunho, quando eu era criança, quando ia se lavar uma roupa, não se lavava igual hoje. Hoje você bota a roupa na máquina, a roupa até dá risada, né? Ela fica dançando lá na máquina, né? Ela fica surfando, não é? Fica surfando lá, né? Antigamente não, antigamente a roupa para ela ser lavada, ela era fervida, alta temperatura. Ela era o quê? Batida. É um sofrimento. Imagina a roupa de ontem e a de hoje. Imagina se a gente trouxesse uma roupa de ontem, que passou por todo, e jogasse ela na máquina, ela ia sorrir. Ela vai, puxa, que legal isso aqui. Mas hoje, o que nós temos? Nós temos produtos
que limpa. Você vai lá, você pega um produto, passa no seu fogão assim, você... Antigamente tinha que esfregar. Não, hoje limpa. Assim também é espiritualmente. Hoje tem produtos espirituais. Daqui a pouco as pessoas fazem de conta que esquece. Fazem de conta que esquece. Tem produtos espirituais também. Entendeu? As pessoas usam. Mas se for realmente limpar, se for realmente... Então tem que bater. Tem que ser batido para poder limpar. Então a Bíblia fala que essa bacia ela é feita de espelho, batido, e olha só, e quando, presta atenção nisso, quando o sacerdote ele ia se lavar, o que acontecia? Se ela era feita de espelho, o que ele via? Ele via ele. Ele via ele precisando se lavar. É isso que você precisa. Você precisa se encontrar. Não existe lugar melhor do que a igreja para uma pessoa se encontrar. O dia que você se encontrar com você, você também vai se encontrar com Deus. Enquanto você fugir de você, você não vai ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? O dia que você se encontrar e você perceber quem você realmente é, aí você vai chegar à conclusão, eu preciso mudar. E a hora que você chegar a essa conclusão, que você precisa mudar, assim como você vê nas pessoas, fala, puxa, aquela pessoa precisa mudar naquilo lá, ó, o jeito que ela faz. Ela precisa mudar o pensamento dela. Então, o dia que você conseguir fazer isso em você, você vai começar a ser bem-aventurado. Porque você não vai se aguentar. Você não vai se suportar. Você vai sentir a necessidade de uma limpeza. Você vai sentir. É como você, às vezes, chega em casa e olha assim, você fala, puxa, essa casa está precisando de uma faxina. Por quê? Porque você olhou, você observou. Então, o dia que você fizer isso com você, o dia que você chegar na bacia, porque é o único caminho para você chegar a olhar para quem? Para você. Ah, não vou na igreja porque lá na igreja tem um fulano. É por isso que a pessoa morre. Porque ela vem na igreja, ao invés de olhar para ela, ela olha para quem? Para os outros, para as coisas. Você não pode olhar para os outros, para as coisas. Você tem que olhar para quem? Para você. Então, quando você olha para você, aí você descobre os seus defeitos. Vou te mostrar o que Jesus falou. Olha, é assim. Eu quero que você esteja preparado para aquilo que eu vou te mostrar aqui agora. É forte. Mas é o que Jesus falou. E eu não quero que você fique assustado com você, ou que você fique chateado. Não. Quero que você receba essa palavra, permitindo que ela entre no seu coração e que ela faça esse batimento. Ainda que haja um sofrimento em você agora. Ainda que seja difícil você vestir, ainda que seja difícil você aceitar, mas eu já estou te mostrando aqui que foi Jesus que falou. Se Jesus falou para o nosso bem ou falou para o nosso mal? Falou para o nosso bem, ainda que seja amargo. Amém, irmãos? Então, abra comigo a palavra aí, em Mateus capítulo de número 23. Mateus capítulo número 23, versículo de número 25. 24, vamos começar do 24. 23, 24. Ele fala assim, ó. Guias cegos. Quer dizer, pessoas cegas.
que coam um mosquito e engole o quê? Um camelo. Então, olhe para mim, ó. Então ele está dizendo assim, ó, que existe um tipo de pessoa que é cega, só que ela quer dar palpite, ela quer ser referência, ela quer achar que está certa. Só que Jesus está dizendo, essa pessoa, ela é cega. E por que ela é cega? Porque ela coa, ela consegue ver, ela consegue encontrar um mosquito, enquanto que dentro dela tem e ela não vê. Então nós somos cegos. Quando a gente, presta atenção no que eu vou te ensinar, toda vez que você vê um defeito em alguém, você está fazendo isso porque você está cego, porque tem muito defeito em você para você ver. Você não tem que ficar vendo nos outros. Significa que você está vendo o mosquito, mas você está desprezando o camelo. Então Jesus está mostrando essas palavras que você vai ver comigo que são fortes, mas é por causa da gravidade. É grave isso, quando a gente fica fazendo exigência, quando a gente fica falando assim, não, porque eu gosto assim, eu gosto assado, então pratica. É interessante que as pessoas querem mudar a casa, elas querem mudar a cidade, elas querem mudar o país, elas querem mudar o mundo, mas não aceita mudança. Para a gente mudar, a gente precisa primeiro aceitar mudança. Então a Bíblia está dizendo que enquanto a gente ficar vendo as coisas nos outros, nós vamos continuar sendo o quê? Cego. Você tem que se corrigir. Você tem que se corrigir. Você tem que parar com isso. Você tem que se limpar. Isso é uma impureza dos nossos olhos. Você tem que se limpar. Então você precisa buscar. Quem que vai mudar você? Você? Não, você tem que pedir para quem? Para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu fico vendo defeito, eu fico vendo a vida dos outros. Me ajuda a ver a minha. Me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te limpar. Quem crê nisso? Amém. Olha o que Jesus disse aí, ó. Ai de vós, quer dizer, é grave. Versículo 25, ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus. Eu vou te explicar aqui, que o problema aqui não está pelo fato de ser escriba, nem ser fariseu, muito embora essa palavra fariseu, pela distorção que houve na vida das pessoas, ela se tornou até uma coisa ruim. Mas escriba significava aquelas pessoas que entendiam as escrituras. Fariseu era uma religião na época, era uma religião. Então ele está dizendo assim, ai de vocês que conhecem a palavra e que vive uma vida religiosa. Ele está dizendo aí. Aí ele fala assim, esse é o problema, ai de vós, escribas e fariseus. Aí ele fala assim, vocês são o quê? Hipócritas. Então o problema está, a nossa impureza está nas nossas hipocrisias. A gente vê, não vê. Você se acha hipócrita? Mas você é. Eu sou. Nós somos hipócritas. Todo tempo nós somos hipócritas. E a Bíblia está dizendo que muito embora a gente não veja, Deus vê. Deus vê, pessoal.
Por isso que Jesus está dizendo assim: olha, é grave, vocês precisam urgentemente cuidar disso. E olha o que ele fala assim, ó: por que vocês são hipócritas? Porque vocês limpam o exterior do copo. Olha como a gente está bem vestido, ó. Dá uma olhada aí ao seu redor aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Veja as marcas aí, ó. Só tem grife. Olha que palavra bonita. É forte, mas é bonita. Eu acho bonita. Eu gosto desse tipo de palavra. Eu gosto quando Deus me corrige. Eu gosto quando Deus me bate. Eu gosto. Então, olha só, né? Por que nós somos hipócritas? Porque a gente limpa o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Olha como nós estamos por fora. Dá uma geral aí. E por dentro, hein, pessoal? Como que nós estamos? Nós estamos um caco. Por dentro nós estamos mal. Por fora nós tomamos banho. Nós passamos um perfume. A gente dá um trato no cabelo. A gente se arruma. Mas por dentro tem muita coisa para fazer, irmão. E a gente acha que está tudo bem. Está todo mundo vendo e está tudo bem. Olha como eu estou bem. Mas Jesus está dizendo, né, que nós não podemos viver essa hipocrisia, porque por dentro nós estamos cheios de coisas que não agradam a Deus. Nós estamos cheios de rapina e de intemperança. Aí ele fala assim, ó: fariseu cego, o que nós temos que fazer? Ao invés da gente ficar com tanto zelo por fora e tão desprezado, largado, abandonado por dentro, ele fala assim, ó: ô fariseu cego, limpa primeiro o quê? Por dentro, para que também o seu exterior fique. Então o que ele está dizendo? Ó, se a gente limpar por fora, o que está limpo por fora não altera o que está por dentro. Porém, se a gente cuidar por dentro, o limpo de dentro vai alterar o de fora. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele fala assim, ó, né? Versículo de número 27, ele fala assim, ó: ai de vós, olha que perigo, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois, olha só, isso aqui é grave. Ele está dizendo que nós somos igual a sepulcros. Nossa, isso é pesado. Você sabe o que é um sepulcro, né? Ele está dizendo que a gente chega numa degradação a ponto de se tornar um túmulo caiado. E aí ele explica, ele fala assim, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios do quê? De ossos mortos e de toda imundícia. Olha que coisa, irmão, que ponto chega o ser humano. Eu digo a gente, não porque eu estou te acusando, eu digo a gente porque a gente é ser humano. Essa palavra aqui é para a gente, pessoal. Se a gente não se cuidar, por isso que ele fala, ai de vós, se cuida, se limpa, porque senão vocês vão ser como os hipócritas, senão vocês vão ser igual a um sepulcro caiado, que por fora todo mundo vai falar que lindo, mas por dentro vocês vão estar cheios de ossos, cheios de morte, cheio de angústia, tristeza, depressão. Aí ele fala assim, ó: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Todo mundo parece justo, honesto, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vai ficar pior. Você segura aí, vai ficar pior. Jesus fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Igual a gente, quando a gente olha na Bíblia assim e fala assim: puxa, eles fizeram isso. Nossa, por que será que eles fizeram isso, hein? Por que será que Davi cometeu esse pecado? Por que será que Davi mandou matar Urias? Nossa, Davi, eu nunca faria isso. Ele está dizendo isso, que a gente fala isso. E a gente fala ou não fala? Fala. A gente fala assim: puxa, Deus mandou eles entrarem na terra, ao invés deles entrarem, eles mandaram os espias. Ah, mas por que a gente manda espia também, irmão? E a gente precisa corrigir isso, irmão. Por causa disso que a gente continua sofrendo. A gente continua sendo hipócrita, vendo as fraquezas dos outros, mas não vê a nossa. Vê os problemas dos outros, mas não vê os nossos. Vendo que os outros precisam se limpar, mas a gente não vê a nossa impureza. E aí ele fala assim, ó, vamos direto no versículo 33. Olha o que ele fala aqui, ó. A gente pode chegar ao ponto de se tornar o quê? Serpente, raça de. O que é uma serpente? O que é a pessoa chega ao ponto? É aquela pessoa que sai por aí envenenando todo mundo, irmão. A pessoa envenena uma família, envenena o lugar de trabalho, bota um contra os outros, falando dos defeitos, envenena uma igreja às vezes. Satanás envenenou 1/3 dos anjos olha isso. Ele está dizendo que a coisa pode piorar. A gente pode ser um hipócrita, de hipócrita a gente pode passar a se tornar um sepulcro caiado, de sepulcro caiado a gente pode se tornar uma serpente. É perigoso o negócio. E ele fala assim: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Então olha, a gente às vezes, irmão, está dentro da igreja, lendo a Bíblia, fazendo campanha, e a gente está todo sujo, todo impuro. Então, irmão, a gente tem que parar, sabe? Vocês têm que me lembrar, todo ano, falar assim: pastor, vamos fazer aquela campanha lá, pastor. Vamos limpar o nosso coração, porque tem gente que gosta de sujar o nosso coração. Tem gente que nos magoa, ou não é? Não tem gente que te magoa? Tem gente que pisa no teu pé. Tem gente que rouba o que é teu. Tem gente que te fere. E você vai ficar limpo? Claro que você vai guardar impureza. Claro que você vai guardar resíduo. Tem gente que te abandona. Tem gente que é infiel com você, injusto com você, calunia você. Não vai ficar resíduo? Como que não vai? Você não é gente? Por um acaso você é uma geladeira? Você é um sofá? Não, você é gente, você é ser humano. É ou não é? E essas coisas vão parando, até que um dia obstrui de vez. Entendeu? Então a gente não pode deixar obstruir de vez. A gente tem que pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo não deixa parar nada no seu coração, irmão. Não deixa parar nada, porque gente para jogar entulho não falta, mas não deixa parar nada. Pede olha todo dia no espelho, e pede para o Espírito Santo te lavar. Amém, irmão? Então, só para a gente poder encerrar, então Jesus ele está dizendo que a coisa pode piorar. E o que isso pode, o que pode trazer de mal para a gente ter uma vida assim de observação, né? Tem gente que é tão observador que compra até luneta, né, para ver os vizinhos, né?
vamos para até luneta para ver os vizinhos. Marcos capítulo 7. O que isso pode provocar na gente? O que essa sujeira pode fazer na gente? Essa sujeira, ó, ela pode fazer isso aqui, ó. Olha que coisa interessante isso aqui, irmão. E dizia, capítulo 7, versículo 20. Jesus dizia assim, ó: o que sai do homem, isso é o que conta. Ó, quer dizer que minha roupa não contamina, as coisas que a minha mão não te contamina. Contamina? Não. Mesmo nesse tempo de pandemia, e fala, tem que lavar a mão. Por que tem que lavar a mão? Porque a gente passa a mão e do nariz pega do que está dentro. Na boca, a boca pega do que está dentro. A mão não contamina ninguém, pessoal. Jesus está certíssimo. Então ele está dizendo aí, no versículo número 20, né, ele dizia: o que sai do homem é o que contamina. As nossas palavras, até a nossa respiração que sai de nós pode contaminar. Aí ele fala assim, ó: porque de dentro do coração dos é que procedem os maus. Olha que interessante. Aí ele pontua algumas coisas, como por exemplo, prostituição. Quer dizer que prostituição, ela não vem por causa de uma necessidade, ela não vem por causa de uma tendência, ela não vem por causa de genética, não. Ela vem por causa de uma impureza do coração. Tem gente que morre, mas não se prostitui. Tem gente que passa fome, mas não se prostitui. Tem gente que se resigna a nada, mas não se prostitui. Mas o outro dá essa desculpa: não, é sobrevivência, necessidade. Então não é. Então olha o que é impureza. A impureza, os resíduos do nosso coração pode nos levar a prostituir. Aí a pessoa fala assim: eu não entendo porque a mulher daquele homem lá foi para a prostituição. Não entendo porque que aquele jovem foi para a prostituição. Olha, tão bonita, tão bonito, mas foi para... Por quê? Porque o coração estava impuro, tinha resíduo. E esse resíduo leva então as pessoas à prostituição, leva as pessoas aos furtos. Olha aí, pessoal, leva as pessoas aos homicídios, aos adultérios. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Se a gente não cuidar dessa impureza que vai acumulando, irmão, nós vamos bater nisso aí, ó, a palavra não erra. Se a gente ficar com esses mimimi nosso, com essas ranhuras nossas, nós vamos bater nisso aqui, irmão. Nós temos que ouvir aquela palavra de Jesus, quando ele fala assim: ai de vós, e aí a gente fala assim: ai de mim, se eu não der um jeito nisso. Eu preciso tirar isso do meu coração, eu preciso tirar isso da minha mente. Os homicídios, adultérios, olha aí, a avareza, versículo 22, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm da onde? De dentro das pessoas, de dentro, e contamina todo o... Olha que coisa, irmão, é urgente, essa campanha é urgente. A gente se dedicar a ser lavado é emergente. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos revele essas coisas assim, ó, para que a gente possa tomar essas providências. Amém, irmão?
Quem precisa ser limpo nesta noite? Amém. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Quanta coisa tóxica, né, irmão? Não é que a gente nasce assim, viu, irmão? A gente não nasce, não, a gente nasce limpo. A gente nasce com a tendência do pecado, né? Mas Jesus, o que Jesus disse, né? Que a gente precisa ser como as crianças. Jesus deu esse sinal, por quê? Porque as crianças são limpas de coração, irmão. Então, sabe, nós somos limpos, nós só estamos sujos. Nós não somos sujos. Diga: eu não sou sujo. Você não é. Põe isso na sua cabeça. Você pode estar impuro, e por causa de algum motivo, por causa de alguma situação, por causa de algum tropeço, por causa de alguma pessoa, por causa de algum fato, de alguma experiência. Você precisa vencer isso, irmão. Você precisa se encontrar. Você precisa olhar para você mesmo e dizer assim: puxa, eu preciso resolver essa situação. E aí então buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te lavar, te limpar, para que você possa então entrar na presença e ver a Deus. Quem deseja ver a Deus aqui, levanta as mãos. Diga assim: Espírito Santo, limpa meu coração, purifica por dentro toda a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Seus olhos fechados. Eu quero que você se entregue. Eu quero que você se lance. Eu quero que você coloque tudo. Não seja dono de nada agora. Não resguarde nada, não tenha medo de nada, mas deixa o Espírito Santo passar pela tua vida agora. Deixa o Espírito Santo andar no teu coração, sondar os teus caminhos. Quebra todo sigilo agora, quebra todos os segredos agora, quebra todos os impedimentos, abre todas as portas agora, e dá lugar para que o Espírito Santo possa entrar na tua vida. E se você deseja ser limpo, ser lavado, ser purificado, sai do seu lugar, vem aqui para frente, e se renda aqui, se entregue aqui. Então entrega tudo agora, entrega o maior, entrega a dor do seu coração, entrega o desafeto do seu coração, entrega. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, só o Senhor e eu sabemos como tem sido os meus passos para que eu pudesse chegar até aqui no teu altar. O peso que eu tenho carregado, a dor que eu tenho sentido, o trauma que eu tenho vivido, a angústia que tem tomado o meu coração, a revolta que às vezes se manifesta dentro de mim. Mas eu ouvi a tua palavra, e crendo nela, eu quero agora entregar tudo isto nas tuas mãos, e quero ter resistência, para que eu não sinta mais esse peso, para que eu não pense mais sobre isto. Em nome de Jesus, eu te peço que o sangue
precioso venha sobre a minha vida, me limpe, me purifique, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir bem alto, Senhor, agora. Agradeça a Deus agora. Agradeça a Ele com as suas palmas. Agradeça a Ele. Eu acho que você até emagreceu. Está mais leve, né? Está mais light, não é isso? Entregue, irmão. Está entregue, não está? Louvado seja Deus. Levanta a tua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como a tua palavra faz bem para as nossas vidas, meu Deus. Eu não tenho dúvida que vai ser a noite mais linda da nossa vida, meu Deus. Nós vamos deitar e nós vamos descansar nas tuas mãos, Senhor. Guarda a tua igreja, Pai, que a graça do teu Filho Jesus, o amor do teu coração e a presença viva e poderosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com todos os teus filhos, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Agora, com o coração limpo, dá um abraço, um aperto de mão, do jeito que você quiser, em quem estiver mais perto de você, e diga para essa pessoa, fala: Deus te abençoe.